Viva é o capítulo 92, Demonstrações do Céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? João, capítulo 6, versículo 30. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações, sem palavras, do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que, se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? Bom, fica aí, né, a reflexão sobre demonstrações do céu. Gente, hoje a gente vai ter a palestra com Silmara sobre fraudes espíritas, no Livro dos Médiuns, né? E eu quero chamar a Linda C para fazer a prece inicial. Deus abençoe. Boa noite a todos. Vamos orar. Em agradecimento a Deus por estarmos novamente reunidos. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, que a Tua paz se faça presente em nossos corações. Mestre Jesus, ajuda-nos a mantermos a tranquilidade, a harmonia, a certeza de momentos melhores em nossas vidas, de acordo com as nossas mudanças morais. Abençoa aqueles que sofrem, que não têm conhecimento desta verdade, e ampare aqueles que estão iniciando a conhecer a doutrina, que eles possam se preencher mais de tranquilidade, porque eles vão ter o conhecimento desta verdade espiritual. Envolvido pela paz que esse recinto nos traz, agradecido pelos mentores espirituais que se fazem presente, dando início às nossas atividades, te agradecemos, Senhor. Que a tua paz permaneça conosco de sempre. E assim seja. Que assim seja, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Que a doce paz do Divino Mestre Jesus envolva os nossos corações
em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Conta-se que um comerciante atravessava uma região bem montanhosa, isso à noite. Quando, de repente, se aproximou dele um homem dizendo: olha, eu tenho uma joia muito preciosa. É um diamante. E esse diamante é muito raro. É a maior joia que você verá em toda a sua vida. Então, não perca essa oportunidade. Então, aquele comerciante, ao olhar através de uma pequena lanterna, viu brilhar intensamente aquela joia, ou o que seria uma joia. E ele ficou tão encantado que ele quase entregou toda a sua fortuna para aquele homem, em troca da pedra. Mas aí havia também um velho viajante que chegou e disse: Senhor, por que você não espera o dia amanhecer para analisar melhor essa joia? E o vendedor disse: se ele for esperar, provavelmente perderá essa oportunidade. Mas o comerciante pensou e disse: eu vou aguardar o dia amanhecer. E quando o sol nasceu, ele viu que aquilo que seria um diamante, na realidade, era um pedaço de vidro bem lapidado. O brilho da noite havia enganado os seus olhos, mas a luz do dia fez ele ver a verdade. E aquele velho viajante que havia lhe alertado trouxe uma grande lição para ele e para nós, ao dizer: meu caro, a verdade nunca teme a luz. Somente a mentira precisa da escuridão para se fazer valiosa. E assim também ocorre com as fraudes espíritas, o sensacionalismo, a vaidade, a exploração da credulidade, que podem impressionar por algum tempo, mas não resistem à luz da verdade, à luz da razão, à luz da moral dos ensinos da doutrina espírita. E é através do estudo doutrinário que vamos percebendo a importância de buscarmos a fé raciocinada, o discernimento, a responsabilidade moral que temos, inclusive com essas temáticas acerca dos fenômenos espirituais. Quando aqui trazemos esse assunto sobre fraudes espíritas, o que vem em nossa mente, o que nós já compreendemos que significa fraudes espíritas. São práticas realizadas muitas vezes em nome da mediunidade, em nome dos espíritos e muitas vezes em nome do espiritismo,
que tem por objetivo ganhos, que tem por objetivo ficar reconhecido, destaque no movimento espírita, muitas vezes, por que não? Que também tem a finalidade de obter ganhos. Salvo engano, ontem ou foi hoje, nós estávamos vendo um vídeo de um filme que estreou, na verdade, no ano de 1990. Ghost, 36 anos. Né? E foi e ainda continua sendo um grande sucesso. Se trata de um casal que tinha ali se mudado para um apartamento maior e voltava de um cinema, salvo engano, quando foi abordado por aquele que seria um assaltante. Então, de repente, aquele personagem, Sam, vocês me desculpem o spoiler, mas 36 anos vale a pena. Ele sai correndo atrás daquele assaltante. Quando olha para trás, fica sem entender. Vê ali o seu corpo e a sua noiva aos prantos ali, em meio de muito sangue. É quando ele vem descobrir que foi assassinado. Então, ele sai andando, procurando entender. É quando se depara com um local onde ali supostamente havia os contatos dos desencarnados com os seus familiares. E uma médium muito famosa. Então ele entra e quer ajuda, acredita que vai obter, mas quando ele entra naquele recinto, ele vê que na realidade ela era uma falso médium. Vamos lá. Então, ele começa a rir e tal. Quando ele olha e solta alguma palavra, ele percebe que ela entendeu. Então, ele, ao perceber, vai atrás dela. Ela fica desesperada. Porque, na realidade, ela não queria ter faculdade mediúnica. Ela queria continuar ganhando dinheiro em cima da mentira. E ele persiste atrás dela, canta a música do elefantinho. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomoda muito mais. E é uma música que não tem fim. Imaginem de madrugada. Enfim, ela acaba cedendo para ajudá-lo. E mais adiante ele descobre que, na realidade, não foi um assalto. Né? O melhor amigo e sócio era responsável por estar ali, por contratá-lo para matá-lo. Mas assim como essas fraudes, que até esqueci o nome da personagem, muito engraçada, ocorre também aqueles que enganam, fazendo promessas, traga o seu amor em uma semana, em um mês. Faz previsões. Todo ano a gente tem previsões. Próximo ano vai ser marcado por muitos terremotos, por catástrofe. Ora, a gente sabe disso. Esse ano, então, o que está tendo de terremoto está sendo uma coisa muito difícil.
Então, também ocorre fraudes através de comunicações de espíritos zombeteiros. Quem não se lembra do Pintacil, era uma grande preocupação de Kardec essa temática. E uma vez ele estava ali reunido para uma comunicação e um espírito se apresenta piando. E ele pergunta, mas o que é isso? Quem é você? E ele diz, sou Pintacil. Que história é essa? Não, é que eu estava no meu quintal e os meus filhotes caíram do ninho e o gato comeu. Então, eu também caí no ninho e o gato também me comeu. Não precisa dizer que imediatamente ali aquela comunicação foi encerrada. Então, Kardec pede para falar com São Luís, o mentor daquela reunião. E diz, São Luís, eu estou aqui em um trabalho sério. Como é que o senhor permite que isso aconteça? Como é que o senhor deixou? Ele disse, deixei para te ensinar uma lição. Evocai as pedras, e as pedras responderão. Muito cuidado. Então, o Espiritismo nos ensina, sim, que há espíritos levianos, que há espíritos que passam mensagens falsas, enganadoras, e que nós precisamos saber avaliar se ela tem coerência com o Evangelho de Jesus, se ela tem conteúdo moral, verificar se é uma mensagem que passa a humildade, o equilíbrio. Lembremos que Jesus nos advertiu ao dizer, conhece-se a árvore pelos frutos. Então, é pelo valor espiritual que se revela através da mensagem. E aqui a gente lembra uma passagem que está no capítulo 7 do livro Paulo e Estevão, porque Paulo estava muito preocupado, estava sendo muito requisitado em estar em várias igrejas, que eram as casas das pessoas daquela época, que se reuniam ali para reviver os ensinos do Cristo. E ele não conseguia estar. Ele se tornava um apóstolo muito disciplinado. E isso lhe apertava o peito. Até que em uma oração que ele fez ali na igreja de Corinto, Jesus lhe apareceu e disse, Paulo, não se preocupe, você poderá escrever em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender que o valor da tarefa não está na presença pessoal, mas sim no conteúdo da mensagem. Assim, também trazendo para nós, está no conteúdo da mensagem e não, inclusive, naquele que assina. Então, o espírita cristão, o espírita que está atento ao esforço que ele deve fazer por se melhorar, ele não se deixa fascinar pelos brilhos das aparências. Ele está atento, ele procura ver a luz do discernimento, a luz da verdade. Por que será que Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 7, item 4, nos diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua
transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más tendências e suas más inclinações. Porque aquele que está atento no dever a ser praticado, ele não cai nessa armadilha. Ele fica atento. Ele estuda para compreender, para ter uma noção melhor do que se trata de fato uma comunicação séria. Mas quando nós estamos invigilantes, nós nos deixamos fascinar pelos brilhos das aparências. Muitas vezes nós nos enganamos, inclusive, com o vento que passa e a gente diz, eita, que passou um espírito agorinha. Às vezes nem foi, a janela estava aberta, passou por um corredor, ou então viu uma sombra, acabei de ver um espírito. Tenhamos cuidado. Eu vou contar um caso particular que aconteceu comigo há mais de 2 décadas. Estava eu morando em outro estado e tinha passado o dia todo trabalhando e à noite fazendo um curso. Quando retornei para casa, eu morava numa rua sem saída, mas era uma rua longa. E eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas eu tinha uma vizinha que ela adorava ver a vida dos outros, quem chegava, quem saía, se a gente chegava sozinho ou acompanhado. Eu acho que vocês devem conhecer alguém mais ou menos assim. Então, o ônibus parava bem de frente à rua e eu desci. Eu estava tão cansada, mas eu estava em uma época que eu me deixava, que tudo para mim era espírito. Eu estava naquela fascinação de tudo era espírito, né? Tossia era um espírito. Espirrava só pode ser espírito. Meu Deus do céu, qualquer arrepio, um vento era espírito. Então eu desci do ônibus, entrei assim na rua e vi ao longe que aquela vizinha que sempre estava, não estava lá naquela noite no portão. E eu senti uma coisa do meu lado e eu comecei a andar mais rápido e começou também indo, e eu mais rápido e começou também indo. Aí, de repente, pela primeira vez, eu fiquei feliz que ela apareceu. Ela disse, boa noite, vizinha. Chegando essa hora? Eu disse, pois é. Aí foi aí, porque vocês sabem, né, que há espíritas que são fortes, não têm medo de espíritos. Mas há espíritas ainda, né, que ainda fraqueja. Então, eu tinha muito medo, apesar de muitas experiências. E foi quando ela falou, eu não me senti sozinha, e aí eu tive coragem e olhei para trás. Minha gente, eu estava com medo, era da minha própria sombra. Não era espírito coisa nenhuma, era a minha sombra que acompanhava. Então tenhamos cuidado para não colocar tudo na conta de espírito. E Kardec foi muito cuidadoso nessa temática. E no livro dos médiuns, ele ali registra uma frase muito importante do espírito Erasto, que diz assim, melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira. O espiritismo não nos incentiva ao fanatismo, nos lembra e nos convida através dos livros para lembrar que os espíritos sim podem enganar e que o médium não é infalível.
certa cidade, vamos aqui trazer um exemplo, comentava sobre um médium que dizia conversar com um espírito bem elevado, bem famoso. E esse médium começou a ficar famoso nessa cidade, a ponto de virem pessoas de vários lugares para conhecer esse médium com quem ele falava. E tinha entre eles um homem muito simples e muito estudioso das obras da codificação. E aí ele começou a perceber que, na realidade, aquele médium era muito vaidoso. Ele gostava mesmo era de chamar atenção. Ele gostava mesmo era de receber presentes valiosos. Então, sem discutir, sem acusar, ele pensou e resolveu fazer uma pequena experiência. Antes de começar a reunião, ele pegou uma moeda de ouro e colocou no paletó do médium. Quando a reunião começou, o médium começou a falar, dizendo que estava ali conversando com um espírito muito elevado. E que esse espírito, vejam só, meus amigos, esse espírito sabia de todos os segredos daqueles que ali estavam. Então, quando chegou o momento desse homem, desse estudioso, esse médium foi logo dizendo: veja, os espíritos aqui estão me revelando que você é um homem muito apegado aos bens terrenos. Você precisa desapegar. Inclusive, ele está me dizendo que você precisa fazer uma boa quantia, né? Doar uma boa quantia para a nossa obra. E aí, nesse momento, o homem, com muita calma, disse: certamente farei o que a minha consciência indicar. Mas antes, eu gostaria que esse espírito lhe dissesse onde está a moeda que desapareceu há pouco tempo. E aí, o médium fechou os olhos, fingindo que estava ali se concentrando. Imagine aquela personagem do Ghost, fingindo ali, apertando os olhos. E aí ele abre os olhos e diz assim: olha, ele está me dizendo que aquela moeda de ouro alguém levou, mas essa pessoa não está mais aqui. Aí ele disse: será? Se levantou com muita calma, se aproximou ali do médium, pediu para examinar o seu bolso e tirou a moeda de dentro do bolso daquele suposto médium. O silêncio foi total. E o homem concluiu: se o espírito que o inspira não sabe dizer o que há dentro do seu próprio bolso, como eles poderão revelar segredos da vida alheia? Tenhamos cuidado, porque essa história nos ensina que o médium, quando ele é sério, ele não precisa provar para ninguém que tem faculdade mediúnica. Ele não precisa sair espalhando: estou vendo o espírito, estou vendo, tem uma pessoa próxima de você, Lindaci, está dizendo isso, isso, isso. Cuidado. O médium sério, ele está ali no trabalho de sua renovação moral. Ele não precisa de destaque.
ele precisa se melhorar porque é um grande endividado e tendo uma grande oportunidade de ressarcir os seus débitos através do trabalho do bem. Então, a mediunidade séria, ela se caracteriza pela humildade, pelo compromisso no bem. A mediunidade, ela é uma oportunidade de serviço, de trabalho, não de enriquecimento também, não de a pessoa trocar ali a mediunidade, aquela faculdade, trocar informações por dinheiro. Como aprendemos, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Esses são os ensinos que aprendemos na doutrina espírita. E Jesus também vai nos lembrar: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos ferozes. Pelos frutos os conhecereis. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 e 16. E nós aprendemos que a melhor proteção contra as fraudes não é a desconfiança exagerada. Não é que a gente vai sair daqui hoje desconfiando de todos os médiuns, né? Ficando ali de olho. Não, mas a melhor proteção é a gente unir ali o estudo e a razão, o discernimento e a vivência do Evangelho. Porque quando nós fazemos isso conosco, trazemos a lição para nós ficamos com a nossa mente mais ampliada. A gente compreende que aquele irmão médium, ele ainda cai, ele ainda desliza, porque ele ainda não despertou para o verdadeiro sentido do seu trabalho aqui no plano físico. Mas vai despertar, não cabe nós a julgar. Ele mesmo julga pela sua própria consciência. Quando a gente vai ao livro dos médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas, ali no item 27, o Espírito Erasto vai nos dizer o seguinte: todo médium que crer privilegiado por comunicações que só ele pode receber, está indubitavelmente sob a influência de uma das obsessões mais bem caracterizadas, sobretudo se o espírito perturbador se enfeita de um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem respeitar. Quantos por aí dizem receber mensagens e até conversar com o doutor Bezerra de Menezes? Ah, mas não é possível? Sim, é possível, mas a gente tem que ter o critério para analisar o conteúdo da mensagem. Ele pode também, com a sua equipe, encaminhar quando aquele pedido é sincero, quando o trabalho é sério. Muitas vezes, pelo tempo, como ele trabalha muito, nós sabemos, ele pode encaminhar um dos seus ajudantes para ir lá dar comunicação através dele, quando há um trabalho sério. Mas nós devemos ter o maior cuidado, principalmente nos dias atuais, com as redes sociais, sobretudo. Quantas pessoas dizem receber mensagens de pessoas famosas que não coincide com os valores reais. Quantos agora surgindo? Imaginem Chico Xavier dando uma comunicação em um podcast. Imagine se a gente lembrar a vida do Chico.
Ele veio por missão, é um espírito elevado. Imagine se o Chico ia perder tempo de estar num podcast, em um YouTube, para dar uma comunicação, para o canal ganhar like, para aquele suposto médium ficar conhecido. Ah, mas a voz era diferente. Gente, tem muito humorista que muda uma voz. Não estou dizendo que é o caso. Mas o Chico não se passaria a dar comunicação em uma live para engrandecer um médium. Ele que era exemplo de humildade. Tenhamos cuidado. O espírito sério, elevado, ele dá comunicação em uma reunião séria. Para isso, existem as reuniões preparadas. E não para que usem de seu nome por aí. Então, assim, é um momento em que, nos dias atuais, a gente precisa estar muito atento. Para trazer como exemplo, havia também uma pequena cidade, um grupo que estudava os assuntos dos fenômenos espíritas. Ao final de uma reunião, o médium ali escreve rapidamente e diz que se tratava de um espírito muito elevado e que estava ali para orientar o grupo. E o mais impressionante era que suas palavras eram difíceis e tinham considerações filosóficas. Então todos que ali estavam ficaram impressionados e decidiram, então, a partir daquele dia, tomar decisões através daquele espírito. Tudo que iam resolver na casa espírita, perguntava àquele espírito. Nós devemos mudar os dias das reuniões? Sim, vocês devem mudar. Nós devemos receber aquela pessoa em nosso grupo? Não, ele ainda não possui evolução suficiente. Meus irmãos, a gente sabe que há uma preparação. Não é qualquer pessoa que diz eu quero participar da reunião mediúnica que assim vai ser. Há toda uma preparação, né, para fazer parte da reunião mediúnica, mas aí esperar que a criatura alcance uma evolução superior, a gente já pega aí esse espírito mentindo. Né? Porque se fosse assim, né, linda, assim, não haveria reunião mediúnica aqui no mundo físico. No mundo espiritual, a gente sabe, através das obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, que acontece, entre outras obras também. Mas não era o caso. E vejam só, e perguntaram, e você acha que a gente deve ali organizar para arrecadar dinheiro para a nossa aula? Sim, mas fui eu quem determino. Pouco a pouco, sabe o que aconteceu? O grupo, que era bem estudioso, parou de estudar. E ficou ali, só na dependência daquele espírito. Mas ali também havia um homem simples, estudioso. E ele pediu certa noite, certa reunião, licença para fazer uma pergunta. Se esse espírito é realmente sério, por que as suas mensagens estão provocando divisão? Por que as suas mensagens estão causando medo e dependência? E o médium respondeu, como é que você ousa fazer esse tipo de pergunta? Questionar um espírito elevado desse jeito. E aí aquele homem não teve dúvidas,
abriu ali o livro dos médiuns e disse justamente, porque se ele se diz um espírito elevado, é aí que nós devemos examinar com maior cuidado. Um espírito verdadeiramente sábio, ele não exige obediência, ele não alimenta a vaidade, ele não procura governar consciências. E aí depois ainda acrescentou que a verdadeira sabedoria não estava nas palavras difíceis, mas estava na mensagem que pudesse tocar aquele coração, ou os corações que ali estavam, para que pudessem extrair para si o que ainda tinha dentro que precisava melhorar. E a partir daquele dia, depois daqueles esclarecimentos, o grupo decidiu voltar a estudar e deixou de lado aquele espírito que estava querendo enganar. Então, a doutrina espírita ensina que nós devemos analisar muito bem as mensagens pelo conteúdo moral e não pelo nome que assina. Chico Xavier, certa vez reunido com alguns companheiros, alguém lhe perguntou: "Ô Chico, como é que você consegue permanecer tão humilde diante de tantas pessoas que te procuram, diante de tantas homenagens que você recebe, diante de tantas coisas que te dizem ao seu respeito?" E o Chico sorriu e disse: "Meu filho, se as pessoas falam me elogiando, eu não devo acreditar no que eles dizem. E se as pessoas me criticam, eu também não devo acreditar naquilo que me dizem. Eu devo procurar Deus dentro de mim e perguntar o que ainda tenho de melhorar." E em outra ocasião, alguém ali incomodado por uma crítica que o Chico havia recebido e tomou em defesa, o Chico humildemente disse: "Meu irmão, se a crítica for verdadeira, eu preciso me corrigir. Mas se ela não for verdadeira, eu não tenho com que me preocupar." E continuou trabalhando. Meus queridos irmãos, o quanto a gente precisa ainda dos exemplos de Chico no nosso dia a dia. Interiorizar. Muitas vezes a gente se incomoda com o que dizem ao nosso respeito, mas nós devemos analisar. Se a crítica é verdadeira, a gente extrai uma lição e procura melhorar. Se ela não é verdadeira, a gente deixa passar e continua trabalhando. E é esse o convite que o Espiritismo traz aos médios que estão ainda no processo de educação. Se aquela crítica que recebeu é verdadeira, tire a lição. Procure se corrigir, se melhorar. Então esta narrativa nos traz o exemplo maior de humildade do Chico. A humildade é uma das maiores proteções contra as fraudes. O médium que começa a acreditar que ele é indispensável, que ele é um ser de luz, ele está fatalmente ali caindo na sua própria armadilha.
Então, a pergunta que nós médiums, sobretudo os ostensivos, devemos perguntar não é quantas pessoas estão acreditando na minha faculdade mediúnica, mas o que eu estou fazendo dessa faculdade que Deus me confiou. Quando a gente fala dos médiuns, e muitos confundam mediunidade e médiuns. Mediunidades sempre existiu em todos os tempos, médiuns também existiram os profetas, os magos. Hoje, os médiuns medianeiros, né, são intérpretes dos espíritos. Os médiuns, quem são eles? São seres de luz? Que a gente tem que ficar ali, ó. Não. Vai nos dizer Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ali no capítulo 7, que os médiuns são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram as leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e iluminadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso, criminoso. Certa feita, Chico perguntou a Emmanuel: quem são os criminosos? E Emmanuel respondeu: é todo aquele que ainda não foi descoberto. Nós temos um passado de erros, com a graça do bom Deus nós não temos acesso. Quem somos nós para julgarmos o outro, se temos também o nosso passado bem complicado? Então, para encerrar a nossa fala, nós lembramos que Kardec, em O Livro dos Médiuns, no item 323, nos lembra que a fraude se insinua por toda a parte e que a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência total de qualquer interesse, seja interesse material, seja interesse de amor próprio. Então pensemos nisso, tenhamos nós os cuidados. Mas eu não sou médium ostensivo, eu não tenho ainda faculdade mediúnica. Lembremos que Kardec também nos assinala em O Livro dos Médiuns que todos somos médiuns em um grau qualquer. Nós somos médiuns quando nós recebemos inspiração, quando estamos com os nossos corações inquietantes e fazemos uma prece, e pouco depois vem uma ideia. Muitas vezes dizemos: tive uma ideia, teve coisa nenhuma, você teve uma sugestão. Você é médium. Somos médiuns. Quando o corpo está adormecido, descansando, e a alma ali se afasta do corpo e encontra outros espíritos, e muitas vezes encontramos familiares que já se encontram no plano espiritual, ou seja, temos ali o contato com os espíritos. Meus queridos irmãos, antes de dar o boa noite, né, nós aqui estávamos lembrando que no dia da minha primeira palestra, quando aqui cheguei a esta casa, quando o Soares me deu a oportunidade de fazer a primeira palestra, eu tinha certeza que não ia ter ninguém, porque estávamos voltando da pandemia, mas o coração estava disparado, as pernas tremiam mais que vara verde. Quando eu cheguei, por surpresa minha, estava o carro dos meus pais, repleto de gente. Eu digo: vou-te, encheu, né? Aí entrei, foi chegando, e aí eu sentei bem na frente para não olhar para trás e fiquei ali rezando.
pedindo ajuda ao alto, né? Pedindo ajuda aos mentores da casa para acalmar, porque eu estava a tempo de não me controlar. E Soares, meu esposo, ele disse: não se preocupe, se você não conseguir, eu assumo a direção desse avião. Eu assumo, eu faço a palestra. E esse ato dele me encorajou. E aqui eu vim e falei. Uma tática para quem está começando é segurar no púlpito. Então ali disfarça que você está tremendo, né? E aí eu comecei a falar. E de repente, não é que eu achava que ia desencarnar de medo, ainda assim eu não desencarnei. Então, quando eu vi o centro repleto, tinha muita gente, vejam só, queriam ver a esposa de Soares, né? Falando para ver se ia falar alguma besteira. Estou falando isso porque eu venho esses dias com essa tosse desagradável, né, me fazendo companhia por alguns dias. E eu disse a ele: Soares, eu acho que não vai dar. Tá difícil. E esse era um tema que eu tinha que ter falado de uma outra vez, quando eu também tive que me ausentar por problema de saúde. Eu disse: vou falar sobre esse tema. E lá vem, né, tentar interferir essa companheira tosse. E aí ele disse: você vai conseguir, vai dar tudo certo. Se você não conseguir, eu faço no seu lugar. E até há pouco tempo, antes da gente vir aqui, ele disse: você vai conseguir. Ele já tinha pego ali um livro. Ele disse: eu vou ver aqui o livro, se você não conseguir, eu vou fazer. Eu disse: vamos lá, confiamos, né? Vamos confiar. E aqui cheguei. Tive alguns excessinhos de tosse, essa companheira que logo vai embora, porque eu já dei a carta branca para ela aí, já disse que ela não precisa mais ficar comigo, então ela está indo embora. Então eu quero agradecer a todos aqueles que aqui estiveram me acompanhando mesmo com os excessos de tosse, a todos que me acompanharam pelo Facebook, que vão me acompanhar posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Bom, gente, agradecemos primeiramente ao Mestre Jesus, né? Segundo a Silmária, pelas reflexões de hoje, né, sobre fraudes espíritas. E eu queria dar alguns avisos aqui. A próxima palestra vai ser dia 19, quarta-feira, com Aurélio, Necessidade da Caridade, segundo São Paulo. Bom, domingo a gente tem a campanha do quilo, né? Quem desejar participar, é todo domingo. Quem se interessar pode falar com o Tião, na secretaria. Quem puder também contribuir nos sábados com a sopa, fala também com o Tião. A gente tem aqui o programa Espiritismo no Ar, né, às 8 horas da manhã, no domingo, aos domingos. Ao vivo também pelo canal do YouTube, com Soares e Silmária, respondendo perguntas e notícias do movimento no espírita. No domingo também a gente tem, à tarde, às 3 horas, o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, online, em nossa página do Facebook e pelo YouTube, no canal Conexão para a Luz, com Soares. Tem um estudo do EGE, às 4 horas também, da tarde, o estudo sistematizado da doutrina espírita, com Aurélio, ele é o facilitador, e todas as segundas-feiras a gente tem palestra com o Rubinho.
esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, tratamentos e passes. Na quinta-feira, a gente tem estudo do Projeto Espiritizar, às 7h30, online, também na página do Facebook, pelo canal do YouTube, Conexão para a Luz, com Soares. Tem um estudo das obras de Manuel Filomena de Miranda, de 8h30, na quinta também, né? De 8h30, online também, na página do Facebook, e no canal Extraindo Lições, com Silmária. Bom, quem desejar tomar passe individual, continuamos em sintonia, né, em prece, e eu vou chamar Danilo, né, para fazer a prece final. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, queremos te agradecer pela dádiva da vida, pelas lições apresentadas aqui hoje, por estarmos reunidos em teu nome, que possamos, Senhor, colocar em prática todas as tuas obras, a humildade, a caridade, o amor ao próximo, que o Senhor possa nos iluminar hoje, amanhã e sempre. Que possamos voltar para os nossos lares cheios de paz, amor e gratidão. Que assim seja.